Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como tem passado? Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e tenho a satisfação de estar aqui estudando a palavra de Deus com você nesta matéria heresiologia. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 6, que é um capítulo voltado para um dos ismos do pensamento humano. Hoje estaremos pensando sobre a confissão positiva. Este é o nome dado a um movimento que invadiu a Igreja de Jesus Cristo nos nossos dias, expondo uma teologia estranha ao cristianismo bíblico e ortodoxo. A teologia da prosperidade, como é conhecida. Sem um comprometimento com Deus. Prosperar sem se comprometer com Deus. O problema mais sério deste movimento é a crença num Deus com D minúsculo, totalmente alheio ao revelado nas Escrituras Sagradas, a indefectível Bíblia Sagrada. Visto que Jesus ensina totalmente diferente. Eles trazem um ensino de Jesus Cristo divorciado do ensino do Novo Testamento, conduzindo à deificação do homem. Vamos para a história desse movimento. O movimento da confissão positiva, que age em algumas das igrejas neopentecostais, principalmente, tem uma origem no ocultismo e não no pentecostalismo bíblico e tradicional. Sua origem remota a Finéias Pacunti e Quimin, de 1806 a 1866. Segundo a história, era um curandeiro hipnotizador que negava a existência da matéria, do sofrimento, do pecado, da enfermidade, entre outras muitas aberrantes heresiologias. Fundador do pensamento novo ou do novo pensamento. Tornou-se conhecido como o guru da ciência da mente. Suas ideias influenciaram a Mary Beck Eden em 1879, que fundou a Igreja da Ciência Cristã. William Kenyon se destacou nas décadas de 30 e de 40, influenciado pela ciência da mente e pela ciência cristã e pela metafísica do novo pensamento. Ele é reconhecido hoje como o pai da confissão positiva, que, por sua vez, identifica-se com a teologia da prosperidade e com a palavra da fé ou o movimento de fé. Os atuais profetas da confissão positiva são identificados nos Estados Unidos, no Brasil e em Portugal e demais países de fala portuguesa. O perfil destes obreiros fraudulentos acha-se traçado pela Bíblia Sagrada em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 6 e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 15, bem como em Efésios 4:14 e 2ª Epístola de João, versículos 9 e 10. Os mentores e promotores da confissão positiva julgam-se acima da crítica. Eles ameaçam a tantos quantos contestam a sua mensagem, citando o Salmo 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos. Todavia, o próprio Deus desafia o homem a examinar a Bíblia. Isaías 34, versículo 16. Jesus, certa vez, lançou este desafio aos seus contemporâneos. Quem me convence de pecado? Em João, capítulo 8, versículo 46. Jesus ainda nos recomenda a reconhecer tais obreiros por seus frutos. Mateus 7, versículo 16. Por conseguinte,
todo cristão está revestido de autoridade da palavra de Deus para detectar, examinar, rejeitar as doutrinas heréticas, de acordo com a carta aos Romanos 16, versículos 17 e 18, a carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, a carta a Tito, capítulo 1, versículo 9. Vamos agora para algumas doutrinas da confissão positiva que não coadunam com a palavra de Deus. O Deus e o homem da confissão positiva. Os doutrinadores da confissão positiva, da prosperidade, da teologia da prosperidade, reduzem Deus à categoria dos homens e elevam os homens à categoria de Deus. Afirmam que você precisa ter fé em Deus para falar e as coisas acontecem, e que a fé foi substância que Deus usou para criar o universo. Olha só que absurdo! A gravidade dessa doutrina é que reduz Deus à categoria dos seres humanos, que necessita ter fé. Eles se esquecem de que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, criador dos céus e da terra, eterno, justo, perfeito e santo. Deus transcende a criação e tem o controle do universo. Deus criou todas as coisas pela sua palavra, como está em Salmo 33, versículo 9, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Fé é algo para nós, seres humanos, pois ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E não para Deus. Deus vê tudo. Deus pode tudo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Na confissão positiva, o homem é soberano, ficando Deus sujeito à vontade humana, pois eles ensinam que você decreta e Deus tem que cumprir aquilo que você determinar. Tal concepção da divindade constitui-se uma zombaria, um insulto aos cristãos autênticos que somos submissos à vontade divina. O Deus revelado na Bíblia não é o mesmo concebido pelos falsos profetas da confissão positiva ou da teologia da prosperidade. Deus é infinito, Deus é onipotente, Deus é espírito, enche os céus e a terra. Além dele, não há Deus algum e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Segundo o que está escrito em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, Isaías 40, versículos 12 a 15, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, Jeremias 23, versículo 23 e 24. Isaías 43, versículo 10, Isaías 44, versículo 6 a 8, Jó 42, versículo 2 e muitos outros textos da Bíblia Sagrada. Segundo a confissão positiva, o homem é a duplicação de Deus. Eles dizem, o homem foi criado em termos de igualdade com Deus. Vejam só que absurdo. Adão foi uma exata duplicação de Deus, dizem eles. Deus assumiu a natureza humana para que o homem assuma a natureza divina. Essas declarações da confissão positiva são perversões doutrinárias, chocam a qualquer cristão verdadeiro e de bom senso. A Bíblia refuta a ideia de se deificar o homem. Começou com Satanás no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Deus não é o homem, nem o homem é Deus. No seu e-book, meu aluno, você tem uma série de referências que provam isso, que Deus nunca foi homem e o homem nunca será Deus. Duas verdades fundamentais que
todo ser humano precisa saber. Primeiro, há um só Deus verdadeiro. Segundo, pode estar certo que você não é esse Deus. O Cristo da confissão positiva. O Jesus da confissão positiva é completamente estranho ao Cristo verdadeiro, o da Bíblia. Para a confissão positiva, Jesus morreu 2 vezes, física e espiritualmente. Segundo eles, morte física foi na cruz, não salva. Na morte espiritual, Jesus foi levado ao inferno para padecer nas mãos de Satanás. Isto é um absurdo, não é verdade? Trata-se de outro Cristo, como diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Essas 2 mortes não passam de uma invencionice do positivismo. Se fosse o homem espiritual, se fosse a morte espiritual de Jesus que salvaria, por que o Verbo se fez carne então? Jesus tornou-se homem para morrer espiritualmente? É um absurdo diante dos textos como Romanos 8, versículo 3, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, capítulo 4 e o versículo 1. A redenção na cruz do Calvário, a morte vicária de Jesus Cristo, da qual fala o Novo Testamento, diz respeito à morte física. E você tem provas bíblicas aí no seu e-book que nós colocamos as referências. A nossa redenção, portanto, foi efetuada unicamente na cruz do Calvário e não no inferno, como querem os porta-vozes da mentira da teologia da prosperidade. Riqueza e saúde. Os profetas, entre aspas, da confissão positiva ou teologia da prosperidade são chamados também profetas da prosperidade. Pregam que a enfermidade é pecado ou resultado da falta de fé. Ensinam também que qualquer sofrimento que sobrevivem os cristãos é evidência de incredulidade ou pecado. Noutras palavras, prosperidade, dinheiro, saúde são as marcas registradas do cristão. São os instrumentos aferidores do grau de espiritualidade e de santidade do crente para com ele. Dos crentes para com eles. Olha só que absurdo. Na verdade, as doenças são consequências da queda do primeiro casal no Éden, de acordo com Romanos, capítulo 5, versículo 12. Agora, dogmatizar, afirmando que toda doença, todos os doentes estão em pecado, ou que não têm fé, e ir além do que está escrito na Bíblia, é um absurdo. Há casos de pessoas que enfrentaram por desobediência a Deus, outros a enfermidade levou à morte, como o rei Uzias, Herodes, Agripa. Nas referências que nós citamos aí, várias no seu e-book disso. Por outro lado, há casos de homens de Deus enfermos fisicamente, como Timóteo, Trófimo, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Devemos ter discernimento para saber quando o caso é clínico e quando é espiritual. A Bíblia ensina que nem a pobreza, nem a riqueza são virtudes. A vida do homem ou do ser humano não se constitui dos bens que possui, disse Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 15. Não devemos ir para um extremo, nem para o outro, como está em Provérbios 30, versículo 8 e 9. É verdade que a riqueza é bênção de Deus, desde que adquirida de maneira honesta, e não vise o deleito próprio e egoístico
deste mundo, de acordo com Tiago, capítulo 4, versículo 3. Mas também é bom saber que a pobreza não é símbolo de maldição, como está comprovado que não é símbolo de maldição em Provérbios capítulo 17, versículo 1 e 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 a 9. A Bíblia condena o amor ao dinheiro, pois a avareza é uma forma de idolatria. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Tudo aquilo que o ser humano ama mais do que a Deus torna-se o seu Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Somos testemunhas de curas e outros milagres que o Senhor Jesus tem operado mediante o seu Espírito. Somos promessa divina contida na Bíblia Sagrada, quando somos curados, de acordo com Marcos capítulo 16, versículo 17 a 20 e João, versículo 14, verso 12. Somos a continuação da igreja do Senhor Jesus Cristo. O mesmo povo servindo o mesmo Jesus Cristo da mesma dispensação eclesiástica. Nem por isso seremos ingênuos para aceitarmos doutrinas forjadas, subjetivas e nocivas à fé cristã. No próximo capítulo estaremos estudando sobre as seitas e religiões orientais, iniciando com a astrologia. Que Deus o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a todos. Amém.